quero reparar uma coisa que eu estava falando agora. Eu acabei de pregar aqui, né? Aqui na Serra da Mantiqueira. Eu quero só continuar um pedacinho só para relembrar. É o seguinte. 2 Timóteo capítulo 2, 6, tá? Fala acerca do obreiro e sua dignidade acerca dos bens, dos viveres na terra. Ele participa, ele come desses viveres. E 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 14. E 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, 18 em diante. Gálatas capítulo 6, capítulo 6, versículo 6. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 18. 1 João capítulo 3, versículo 16, 17, 18 em diante. Lucas capítulo 3, versículo 10 a 14. Tá? São capítulos referentes aos viveres da igreja. Tá? Jesus tinha tesoureiro, que era Judas Iscariote. Tá? Jesus pagava imposto. Jesus mandava os apóstolos comprar pão. João capítulo 6, e você vai ver isso lá. E Mateus capítulo 14, você vai ver isso lá. Depois tem Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, né? Não, Marcos capítulo 9 não. Marcos capítulo 6, né? E Marcos capítulo 8 e 19. E Lucas capítulo 9, tá? Fala como é que fala, né? Dos 12 apóstolos, né? Certo? Referente aos pães multiplicados. E nós vamos ver também Lucas capítulo 11, versículo 42, Jesus falando, misericórdia quero. Ele falou, deveis fazer essas coisas. Por que Jesus falou, deveis fazer essas coisas? Jesus pregava para os judeus. Ele não pregava para gentios, presta atenção. E batizava somente judeus. João Batista e Jesus não batizavam gentios. Somente judeus. A primeira semana de Raquel, isto é, a primeira semana para Israel, para o cumprimento da lei de Moisés. Jesus estava debaixo da lei de Moisés como João Batista. Então ele disse para os judeus, deveis fazer essas coisas. Isto é, deveis cumprir a lei de Moisés, como Moisés determinou. Você tem que ler os 4 evangelhos, que você vai entender isso. Os 4 evangelhos estão debaixo da lei de Moisés. Tudo que Moisés determinou, Jesus cumpriu. Presta atenção nessa palavra. O que Moisés determinou, Jesus estava cumprindo ali. Pregando para os judeus. E dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Do quê? Do engano que havia naquela nação. Dos falsos profetas daqueles dias. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Era isso, ele estava pregando para judeu. Somente para judeu. O evangelho para as nações gentias só começou depois da morte, ressurreição e da promessa. Em Atos capítulo 3. Ali vai cumprir Gênesis capítulo 12, 3, Gênesis capítulo 18, versículo 18, Gênesis capítulo 22, 18, Gênesis capítulo 26, 4, Gênesis capítulo 28, 14, Gálatas capítulo 3, 8, Romanos capítulo 4, 18 e Atos capítulo 3, versículo 25, 26. O evangelho para as nações, conforme a profecia dada a Abraão. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando que esse evangelho para as nações começa? Depois da morte, ressurreição e da promessa.
Jesus ficou 40 dias com os apóstolos, Atos 1:3. Quando deu 10 dias, cumpriu Pentecostes, 50 dias, o ano da libertação. Amém? Aí entra Atos capítulo 26, 18, para libertar os cativos, né? E Efésios capítulo 4, né? Levou o cativo o cativeiro. Bom, gente, vocês leem aí que eu não vou ficar, né? Leia as escrituras. Vamos lá. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é isso. Não vamos misturar as coisas, por favor. Tá? Essa mensagem é a continuação da primeira anterior, agora, desse mês de abril, aqui na Mantiqueira que eu estou pregando. Eu só estou continuando o que eu falei na primeira pregação, né? Não sei se hoje é 16 ou 17 de abril, entendeu? Mas é isso. Estou continuando a primeira. Parei a primeira e estou continuando nessa segunda aqui, tá? Porque em vez de eu falar 2 Timóteo 2,6, eu falei, parece que 2 Coríntios 2,6, ou 1 Coríntios 2,6, e não é. É 2 Timóteo 2,6. O obreiro é digno do salário, tá? Então é isso, gente. Vamos acordar, tá? Vamos prestar atenção. Analisa as coisas. Você está na terra, você precisa comer e beber. Você não vive de vento, não. Tá? E se os irmãos estiverem numa reunião da igreja, Jesus deu como mandamento para aborrecer a avareza. E não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se é Zacarias capítulo 3 ou Zacarias capítulo 4 que fala isso. Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Por boa vontade, pela fé que você vai contribuir na igreja. Romanos capítulo 14, do 1 a 23. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6. Amém? No capítulo 17 de Lucas, os apóstolos falam, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então é isso, gente. Olha, vamos acordar, tá? Vamos ter responsabilidade para nós podermos pregar a verdade. Vocês estão entendendo? Tá? Tá frio aqui na Mantiqueira, gente. Eu tô pertinho aqui de Campo Jordão, aqui em cima. Aqui. Eu tô a 30 km de Campo Jordão. E a 30 de Itajubá. Mas vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer, gente? Vamos examinar as Escrituras. Jesus deu um mandamento. Leia as Escrituras. Quem ler, entenda. Por favor. Os lobos enganadores estão por aí, mexendo com a mente das pessoas. Pois eu digo para você, você pode até achar que eu seja errado, mas é muito simples você saber se eu estou falando de mim ou se eu estou falando por meio de Jesus Cristo. Olhar para Jesus, que é o cabeça da igreja, e depois seus 12 apóstolos que receberam os mandamentos para nos ensinar. Então foi deixado na terra 12 homens para nos dar exemplo e ensinamento antes de Jesus ir para o Pai. Os pais da igreja, 2 Pedro capítulo 3, versículo 2, versículo 4. Amém? Eles dormiram, mas deixou para nós os seus escritos, para nós continuarmos o legado do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é legado de fulano de tal, não. O legado do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o que está escrito por meio de seus apóstolos. Amém.